semântica é a parte da gramática que se preocupa com o sentido, com a significação. Aí você diz assim, ô Ana Paula, mas como é que o Enem aborda a semântica, hein? Ô gente, pode abordar tanto na questão da interpretação, como pode cobrar a ideia do que é sinônimo, antônimo, parônimo, homônimo, hiperônimo, hipônimo. Então não necessariamente só no texto. Claro, como é que ele aborda? Como é que a banca aborda uma questão dessas no texto? Olha só, o que é web semântica? Bom, primeiro, quando eu leio um texto, eu me proponho a ler um texto, olha o título, procura saber o que tem a ver o título. Web você sabe do que é que se trata. Você sabe que semântica é significação. Logo, o texto irá tratar da significação. Agora, o que ele fala em relação ao sentido, não sei. O que tem a ver com a web, também não sei. Então vamos ler o texto? Olha só. O Web Semântica é um projeto para aplicar conceitos inteligentes na internet atual. Opa, primeiro período já traz aqui o assunto, tá? Nela, cada informação vem com um significado, que é a semântica, não é? Bem definido. E não se encontra mais solta no mar de conteúdo, permitindo uma melhor interação com o usuário. Novos motores de busca, interfaces inovadoras, criação de dicionários de sinônimos e a organização inteligente de conteúdos são alguns exemplos de aprimoramento. Dessa forma, você não vai mais precisar minerar a internet em busca daquilo que você procura. Ela vai passar a se comportar como um todo, e não mais como um monte de informação empilhada. A implementação deste paradigma começa recentemente e ainda vai levar mais alguns anos até que entre completamente em vigor e dê um jeito em toda a enorme bagunça que a internet se tornou. Pronto, lemos o texto, observamos o título, lemos o texto, sabemos que tem a ver com a semântica. Você sabe que a semântica é a significação da palavra, é o sentido, tem a ver com o sentido. Aí você lê o enunciado da questão, que aliás eu vou te dizer uma coisa. Eu sempre leio o primeiro texto quando eu estou aqui com vocês, mas uma dica. No dia 17 de janeiro, primeiro leia a pergunta, primeiro leia o enunciado da questão. Gente, são 45 questões de linguagens, não é 10 de língua portuguesa e 5 aí de inglês, não é o que você escolher aí do idioma. Você sabe que são muitos textos e existem questões que você não vai precisar ler o texto. Por exemplo, questão abordando a função da linguagem. Função fática, referencial, metalinguística, emotiva, não há necessidade de você ler o texto. Muitas vezes, pela própria referência bibliográfica, você consegue saber que ali, revista Veja, é uma função referencial. Você tem lá a estrutura, um texto em versos e estrofes, função poética, entende? Então nem sempre haverá a necessidade de você ler o texto. Gente, concurso não é somente domínio de conteúdo não, tá? O cidadão que se submete a uma prova, ele precisa ser estrategista. Então tem que ter estratégia também, tem que aprender a agilizar a resolução das questões. Até porque é um dia que você também tem a redação. Então, quanto mais rapidamente você fizer a prova de linguagens, melhor, porque você deixará aí, vamos imaginar, 1h30 para que você faça a redação com tranquilidade. Eu sei que vocês tentam baixar o tempo da redação, mas é bom também você tentar baixar o tempo de resolver as questões. Agora, não banalizem. Não banalizem linguagens. Há uma necessidade, sim, de você treinar. Porque muitos candidatos não conseguem a vaga tão almejada na universidade porque justamente não conseguem uma boa nota em linguagens, porque banalizam mesmo. Ah, mas Ana Paula, acontece que eu faço tantas questões em linguagens e a minha nota não é tão alta quanto matemática. Eu sei, gente, mas isso também não quer dizer que não vai reprovar. Entendeu? Que eu não irei perder minha vaga por causa de linguagens. Claro que perde. Você pode perder sua vaga por causa de uma questão. Entendeu? Então, olhem só. O enunciado da questão trouxe, ao analisar o texto sobre a web semântica, deduz-se. Aí você diz, Ana Paula, o que é deduzir, hein? Olha, gente, deduzir significa inferir. Ah, não falou nada? Eu falei sim. Inferir é a interpretação. Sabe quando você encontra este tipo de questão, ele está dizendo o seguinte, ei, eu não quero que você analise buscando palavras no texto. Eu quero que você analise por tudo que foi dito, ou seja, qual é a mensagem que está sendo transmitida. Compreensão não é sinônimo de interpretação, tá? Quando você interpreta, você busca a ideia. Quando você compreende, você busca as palavras. Sendo assim, se você não sabe o que significa deduzir, que é justamente inferir,
Não é que é concluir, você lê o texto, você conclui o quê? Você fica naquela história perdendo tempo buscando a frase no texto, e a frase não vai estar ali no texto. Ora, o texto fala sobre web semântica, diz que a internet é uma bagunça, que é tudo bagunçado, mas que por meio da significação da palavra, você vai conseguir identificar de forma mais precisa, não é? Ele vai facilitar a identificação daquele termo. Foi isso que o texto falou. Sendo assim, olhem só, o que é que você consegue deduzir? Que, olha só, cadê, olha? Esse novo paradigma auxiliará os usuários a quê? A armazenar grandes volumes de dados de modo mais disperso. Vem cá, qual é o sinônimo de disperso? Disperso é aquilo que é espalhado. Se ele quer organizar, ele não irá espalhar, concordam comigo? Se ele diz que a internet é uma bagunça e ele quer facilitar essa identificação, então é lógico, ele não irá, essa palavra dispersão vai de encontro, vai contra a ideia do que a web semântica, a busca por meio do significado propõe. Então, olha, descarte a letra A. Disperso não, essa palavra disperso aqui que faz com que você elimine. Localizar informações na internet com mais precisão. Lógico, se você coloca lá, digitou uma palavra, e ele irá identificar de forma mais rápida aquilo, no sentido, não vou dizer rápida, porque senão você vai achar que tem a ver com a velocidade, mas se ele irá facilitar a identificação, pronto. Então a resposta é a letra B. Ai, Ana Paula, eu pensei em outra alternativa. Foi? Você pensou em qual? Na C? Captar dados? Foi na internet com mais velocidade, mas o texto não falou em velocidade, em ser rápido. O texto falou em eficiência. Falou em organização, falou sobre isso. Publicar dados com significados não definidos, ué, mas se ele fala na semântica, se ele fala na significação, não, com significados definidos. Navegar apenas sobre dados já organizados é desorganizado. Nesta desorganização, você consegue identificar a palavra. Percebeu? Percebeu que a resposta aqui é a letra B? Mas olha, repito, o objetivo é, Ana Paula, quer semântica? Sentido, significação. O objetivo é este. Entenda que a partir do momento que você lê ou o título de um texto, você encontra em um título, ou em um enunciado de uma questão, a palavra semântica tem a ver com significação. Olha, qualquer dúvida, coloca aqui no chat que eu chego perto aqui e tirarei a sua dúvida, tá? Não sai daqui cheio de dúvidas não, porque a prova, olha, semana que vem já é setembro, a prova está pertinho, tá? Sem pressão, só lembrando, só lembranças. Vamos à questão seguinte? Vamos lá, o que é que nós temos aqui? Qualquer coisa fala que eu volto, tá? Canção do vento e da minha vida. Vamos ler primeiro a pergunta? Vamos fazer o que eu disse, o que eu recomendei? Olha, na estruturação, na estrutura do texto, destaca-se. Então vou ter que ler o texto mesmo. É um tipo de questão que força a leitura do texto. Como é que eu iria saber se não fizer a leitura, não é? Voltei aqui. Canção do vento e da minha vida, olha, um poema, olha, se ele perguntasse a função da linguagem, bati o olho, olha só, função poética da linguagem, função poética. Texto escrito em versos e estrofes, também há outra função, olha, canção do vento e da minha vida, a vida é minha. Função emotiva, o eu está presente, o emissor se faz presente. Vamos ler aqui. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Bom, vamos ver o que foi que ele perguntou aqui nesta prova, nesta questão do Enem. Foi que ele questionou. Vamos lá, calma. Voltou aqui. Na estruturação do texto, destaca-se a construção de oposições semânticas. Pronto, aí vem aquela história. Você não sabe o que significa semântica. Aí você diz, eita, e agora? Não entendi a afirmativa. Semântica é sentido, semântica é significação. Gente, se ele está questionando aqui na afirmativa, se a construção de oposições semânticas, ele está perguntando se existem palavras antônimas. O que é antonímia? A antonímia são palavras contrárias. Alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio. São palavras contrárias. Sabe o que tem a ver com a antítese? Antônimos, antítese.
oposição, gente. Aí você diz assim, ei, Ana Paula, eu marcaria a letra A, ouviu? Sabe por quê? Porque eu percebi ao ler o texto que ele fala que o vento varria as folhas, varria os frutos, varria as flores, e a vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. Opa, calma aí. Eu sei que há uma ideia excludente. A ideia de o vento varrer tudo e a vida continuar cheia de tudo isso, há uma ideia, uma informação que exclui a outra. Isso não tem a ver com antônimos. O que nós temos aí é uma figura de linguagem conhecida como paradoxo. Tanto é que você sabe, você leu a questão lá do Enem, você lê o texto e você percebe que há uma oposição. Há uma oposição. Quando ele cita a oposição, nesta oposição, ou eu tenho uma antítese, que tem a ver com antônimo, que são palavras contrárias, ou eu irei me deparar com o paradoxo. Paradoxo, também chamado de oxímoro. Pronto. Aí você diz assim, Ana Paula, como é que eu diferencio, no dia 17 de janeiro, a antítese de um paradoxo? Gente, antítese é oposição de palavras. Quando eu tenho uma antítese, eu tenho palavras contrárias. Alto, baixo, como eu disse. Olha, tristeza não tem fim, felicidade sim. Olha, tristeza e felicidade são palavras contrárias. Isso é antítese. Mas quando você tem, é como entrar no rio e não se molhar, do grupo Skank. Se entra no rio, a ideia é de que vai se molhar. Ou o clássico de Camões, é ferida que dói e não se sente, hein? Já viram este exemplo em sala de aula? Como é que a ferida dói e você não sente? Isso é um paradoxo. Eu não posso dizer que existam aqui, os termos são antônimos, não. Mas eu tenho uma ideia que irá excluir a outra, concordam comigo? Não é verdade? Pronto, então, eu descarto já de cara esta letra A, porque eu tenho a oposição, mas a oposição na ideia, e não palavras que são contrárias, não palavras que são antônimas. Perceberam? Por isso essa primeira afirmativa, ela é falsa. Eu não tenho oposições, construção de oposições semânticas. Eu repito para vocês, oposições semânticas são antônimos. Antônimos, palavras contrárias, palavras opostas. Tá? E a oposição aqui foi da ideia. Varrer e continuar cheia de tudo. Varrer não é antônimo de cheio. Olha, gente, qual é o contrário de varrer? É cheio. Claro que não, ok? Vamos à letra B. A apresentação de ideias de forma objetiva. Longe disso. Ana Paula, o que é uma forma objetiva como diferenciado subjetivo? Ok. Subjetivo, sujeito. O subjetivo é quando o sujeito está presente. A subjetividade é o sentimento. Nossa, você fala comigo, por exemplo, aqui, olha, Jeane, que está colocando uma observação aqui agora, que está falando aqui no chat. Jeane, ela diz assim, olha, Ana Paula, eu acho que se ela acha, é o sentimento dela, é o que ela pensa, é a emoção dela, não é, Jeane? Então, isso é subjetividade. A subjetividade tem a ver com o sentimento, com a emoção. A objetividade é quando você se distancia, tanto é que quando você produz a redação lá, dissertativa argumentativa, a redação que você irá fazer para o Enem, você não irá colocar o eu, você será o objetivo, você tem que ser objetivo. Tanto é que você opta aí por escrever na terceira pessoa, tudo bem, cabe a primeira do plural, mas a opção sempre é o melhor escrever na terceira pessoa. Aí você diz, opa, volta aqui, volta, olha, canção do vento e da minha. Gente, a vida é minha, é a minha vida. Se é minha vida, olha o subjetivo presente. E mais, quando ele diz varria, 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 e a minha vida ficava. O texto inteiro é falando dos sentimentos, das emoções. O que nós temos, repito, é a subjetividade. Tranquilo? Podemos dar sequência, então está errada a letra B. Não, aqui, não é objetivo, é subjetivo. Poema. O emprego recorrente de figuras de linguagem como o eufemismo. Você lembra do que trata o eufemismo? O eufemismo tem a ver com a suavização. Enquanto a hipérbole, nossa, estou morrendo de sono, não é aquele exagero hiper, super, o eufemismo ameniza. O clássico exemplo, ele entregou a alma a Deus, para não dizer que ele morreu. Mas um outro que você escuta muito em sala, ele faltou com a verdade, não é para não dizer que ele mentiu, pronto, essa suavização. Mas nós não encontramos a suavização aqui, não pode descartar. Na letra D, a repetição de sons
e de construções sintáticas semelhantes. Opa, volta aqui ao texto. Repetição de sons, ele fala, o vento varria, o vento varria, o vento varria. Percebeu? Vento, varria, até simulando aí o vento. O vento varria, a repetição de um som consonantal recebe um nome, aliteração. Aliás, deixa eu colocar algo aqui para vocês. Olhem só, você pegou a questão do Enem, aí você percebe que há repetição, tá? Desculpa aqui a letra, porque escrever aqui fica meio ruim. Assim, não sou eu que sou um desastre aqui. Mas repetição. A repetição, gente, olha, repetiu algo. Pensa comigo, olha, repetiu. Você pode ter a aliteração. Você pode ter a assonância. Tudo tem a ver com repetição, tá? Você pode encontrar o pleonasmo. Pleonasmo também é figura de repetição. A anáfora. É porque misturou aqui semântica com figuras, tá, gente? E o polissíndeto. Pronto. Polissíndeto. O que é que eu estou dizendo para você é o seguinte, escuta só. Peguei um texto, aí no momento da leitura eu digo, olha, há algo que se repete aqui. Há uma repetição. Pois se vier uma repetição, virá de imediato à minha mente. Ou eu terei uma aliteração, ou terei uma assonância, ou terei pleonasmo, ou anáfora, ou polissíndito. Então, de repente, pode até ter mais de um desse aqui, não é? Mas o que eu quero é que você memorize que falou em repetição, você terá essas 5 figuras. Virão assim, ó. Independente de ser figura de sintaxe, de construção, as 5 ideias virão à sua mente. Daí você pensa aqui, olha, o que é a aliteração? A aliteração, deixa eu ver se eu consigo só mudar aqui. A aliteração repete, mas repete o quê? Repete o som consonantal. Olha, repete consoante. Repete consoante. A assonância repete o quê? Som vocálico, vogal. Ah, deixa eu te dar um exemplo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Olha, ele repete consoante e vogal aqui. Concordam comigo? Olha, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Ei, olha só. R, a repetição do R é a aliteração. E quando repete a vogal, você diz, cadê a vogal? Olha aqui, ó. O, A, O, entendeu? Eu tenho essa repetição das vogais, O, A, eu tenho a assonância. Então, se repete vogal, se repete consoante, eu tenho a aliteração e tenho a assonância. Falou em pleonasmo, repete a ideia. Aquela história de, rapaz, eu vou subir para cima, eu vou descer para baixo. Ganho grátis são repetições de ideias, então nós temos o pleonasmo. Anáfora repete, sabe o quê? Palavras, frases no início de cada verso. Olha a repetição. O vento varria, o vento varria, o vento varria. O nome atribuído a esta repetição é a anáfora. Repete palavras no início da frase. E o polissíndeto repete o síndeto. E o que é o síndeto, gente? O que é o síndeto? Lembra o que é o síndeto? Não é a conjunção? Então ele repete a conjunção. Ele irá repetir a conjunção, várias conjunções. Ah, ficou bagunçado, mas deu para entender. Peguei o texto, repetiu. A aliteração, assonância, pleonasmo, anáfora e polissíndeto. Ok? A aliteração repete consoante, assonância, vogal, pleonasmo, a ideia, anáfora, palavras no início de cada frase, polissíndeto, a conjunção. Fechou? Depois falaremos mais sobre figuras, todas as figuras que existem. Aqui, como misturou, só senti a necessidade de que vocês lembrassem aí da situação, tá? Aí você diz assim, ô Ana Paula, tudo bem, entendi. Irei apagar, tá? Entendi. Aí você diz, então há repetição. Há repetição sim. A repetição das palavras no início de cada verso, que é a anáfora. A repetição da consoante do VVV, que é a aliteração. Certo, mas o que ele fala mais? Ele pergunta ainda, e de construções sintáticas. Sintática, o que é a sintaxe? É a função da palavra dentro da oração, certo? Eu tenho frases que podem aparecer na ordem direta ou inversa. Aí você diz, Ana Paula, mas o que é a ordem direta, hein? Digo agora mesmo a você. Sujeito, verbo e o complemento do verbo.
tá? O que completa o verbo. Volta aqui ao texto. Volte ao texto e você terá, olha, sujeito. Opa, espera aqui. Pronto, olha aqui, ó. E você terá o sujeito, o verbo e o complemento verbal. O sujeito, o verbo e o complemento verbal. O sujeito, o verbo e o complemento verbal. Então, quando ele diz que as construções sintáticas são semelhantes, são. As construções sintáticas são semelhantes. Olha por que eu tenho que apagar, tá vendo? Toda vez que eu passo, porque senão fica aqui, olha. Entendeu? As construções sintáticas são semelhantes, sim. Por isso que a resposta é esta letra D. Ô, Ana Paula, se não fosse, se houvesse uma inversão, hein? Há um nome atribuído a isso quando inverte a sequência? Sim, há um nome, hipérbato. Hipérbato, quando você inverte as frases, tá? Ok. E na letra E, a inversão da ordem sintática? Não. Essa inversão... Chegou aqui um professor lindo, gente, maravilhoso, chamado que eu não sei o nome dele, não. Não, é verdade, eu conheço há muitos anos. Há uns 100 anos já. Esqueceu. Esqueci não, rapaz, eu ia brincar com a turma. Ei, pensa num quebra-clima. É um quebra-clima. Então, olha só. E disse que foi meu aluno, viu? É mentira dele, viu? Olha só. Então, inversão da ordem sintática, a inversão representa hipérbato. Inverteu é hipérbato. E aqui não há inversão, porque ele está na ordem direta. Fechou, tranquilo, tudo certo? E aí, Sérgio, alguma dúvida? Ainda não, ainda não. Ainda não? Certo. Olha aqui, gente. Gilca Machado. Vamos ao enunciado primeiro, vamos lá? Enunciado da questão. A poesia de Gilca Machado identifica-se com as concepções artísticas simbolistas. Entretanto, o texto selecionado incorpora referências temáticas e formais modernistas, já que nele o poeta, escuta só, aí você diz assim, puxa, mas por que incorpora referências temáticas modernistas? O que é que vem no modernismo que Gilca Machado, ainda que neste período do simbolismo, ela termina abordando, trabalhando? Te digo agora mesmo, rapaz. É o jogo com as palavras, é a liberdade, sabe, de atribuir à palavra o sentido que bem desejar. Olha o poema, lépida e leve, rápida e leve. Língua do meu amor, velosa, macia e doce, que me convences de que sou frase, que me contornas, que me vestes quase, como se o corpo meu de ti vindo me fosse. Língua que me cativas, que me leias, os surtos de ave estranha. Em linhas longas, divisíveis, opa, passei o dedo aqui, divisíveis, teias de que és a tanto habilidosa aranha. Amo-te as sugestões gloriosas e funestas, amo-te como todas as mulheres te amam, ó língua lama, ó língua resplendor, pela carne de som que ainda emprestas e pelas frases mudas que proferes nos silêncios de amor. Gilca Machado, escuta só. É um poema, não irei interpretar aqui este poema, tá bom? Nós temos aqui umas duplas interpretações, umas ambiguidades, mas olhem só. Vale lembrar o jogo que é feito com a palavra língua. Com a palavra língua. Deixa eu só mudar aqui, olha. Com a palavra língua. Você percebe que eu tenho língua como, aqui, olha, órgão. A palavra língua, que é um substantivo. É um substantivo. A palavra língua, nós temos o órgão, a língua. E nós temos o idioma. O idioma, quando ela diz, ó língua lama, ó língua resplendor, pela carne de som que a ideia emprestas, a essa língua que tanto pode enaltecer como pode destruir qualquer um. Não é? Tanto pode jogar um na lama aí, como pode colocar, elevar. Bom, se eu tenho esta significação e tenho língua, órgão, quando ela diz aqui que as mulheres amam a língua e ela sai fazendo esse jogo com essa interpretação, é um texto sensual, tá? É um texto erótico, é um poema erótico. E aí você depois interpreta o texto, tá? Mas é um poema erótico. Mas a partir do momento que eu tenho um substantivo língua, e a este substantivo, olha, eu não mudei a classe gramatical, mas eu consigo atribuir mais de um significado à palavra. Gente, eu não mudei a classe gramatical, eu não mudei. Porém, há uma possibilidade de interpretarmos a palavra de duas formas. Sabe como é que se chama isso? Na semântica, poli. Poli significa vários. Semia. Semia é sentido. São os vários sentidos atribuídos a uma palavra, sem mudar a classe gramatical, ouviu?
É extremamente importante que você saiba que não muda a classe gramatical. Não mudou, a palavra é polissêmica. Aí você diz, por que você está frisando isso? Por que você está frisando que não muda a classe gramatical? Sabe por quê? Porque alguns terminam confundindo a polissemia com a homonímia. Qual é a diferença entre palavras homônimas e palavras polissêmicas? Melhor, o que é uma homonímia? O que são termos homônimos? Irei te dizer agora mesmo. Se a polissemia equivale a termos uma palavra, olha, uma palavra com vários sentidos, uma palavra que não muda a classe, porém com vários significados, a palavra é polissêmica. Pronto, quando você estuda regência, na regência o verbo assistir. Ah, assistir é verbo. Ok, assistir é verbo. Mas assistir pode significar ajudar. O médico assiste o ferido. Assistir pode significar ver. O médico assistiu ao jogo. Assistir pode significar morar. Ele assiste em Rondônia. Concordam comigo? Assistir é um verbo com vários sentidos. A palavra é polissêmica. Ok. Mas a palavra homônima, ela muda a classe gramatical. Pronto, deixa eu te dar um exemplo de homônimo, um exemplo de homonímia, tá? Você pega a questão lá do Enem, aí ele vai e te pergunta se ocorre a homonímia. Homônimo, termos homônimos. Você sabe que homo é mesmo, homo é igual, homossexual, mesmo sexo. Então, homo, muito obrigada, Zuleide, estou vendo daqui, viu? Olha, eu só vi o que me interessava, né? Quando foi um elogio, já, opa, meus olhos já, fixaram aí. Um beijo, Zuleide. Então, olha, termos homônimos, como homo é mesmo, como homo é igual, você percebe que a palavra é a mesma. A palavra é a mesma em que? Bom, pode ser a mesma no som, que são as homônimas homófonas, coincidir só no som. Não existem palavras que coincidem só no som. Aquela história de eu ter a palavra sessão. Nossa, sessão são várias letras, mas eu sei que são sons iguais. Sessão com um S no início e 2 no meio, que é reunião, intervalo. Sessão com C cedilha. Sessão com... Não é? Existem iniciado com C, que é ceder, doar. Ele só coincide no som. Ela é homônima, mas ela é homônima homófona. Existem aquelas palavras que as letras são as mesmas letras. Sabe, se eu colocar aqui, ó, olha, você só vai conseguir saber como é que é a leitura se vier um texto. Porque eu posso dizer, irei colher os frutos, verbo. Ou então, a colher está quebrada, substantivo. Concordam? Mas as letras são as mesmas. Se eu falar colher, o som é aberto, colher, o som é fechado. Letras iguais, a pronúncia muda. Ela é homônima? É, mas ela coincide só na escrita. Então a homografia, ela é homônima. Ela é homônima. Ok, passei aqui, apaguei. Aí você diz, ei, mas existe o homônimo perfeito, não é, Ana Paula? Existe. Existe o homônimo perfeito, que é aquela palavra que tem som igual, escrita igual e ela não é polissêmica. Ela não é polissêmica. Eu vou te mostrar aqui agora mesmo. São. Sabia que são pode ser um verbo? Sabe, não é? Sabe que são pode ser um substantivo? E sabe que são pode ser adjetivo? Esta palavrinha pode vir assumindo essas 3 classes gramaticais. E daí a frase quem esclarece. Olha só, são é verbo se eu falar para vocês. Eles são inteligentes, eles são espertos, são dedicados. Isso é verbo. Pode ser um substantivo. São Pedro, que é santo. Não é? É porque você sabe que nós usamos santo quando o nome do santo começa por vogal, Santo Antônio. Eu uso São quando começa por consoante, São Pedro, São João. Mas é santo, é um substantivo. E pode ser um adjetivo. Olha, se eu digo a você, ele está são, saudável, sadio. Entendeu? Eu acho que mesmo na bagunça vocês estão compreendendo, não é? Sabe o que eu quero que vocês entendam? Que são não é uma palavra polissêmica. São é uma palavra homônima, sabe por quê? Porque são palavras diferentes. Quando muda a classe, a palavra é diferente da outra. Diferenciar polissemia de homonímia é pela classe gramatical. A partir do momento que eu tenho
palavras iguais na pronúncia, iguais no som, não são idênticas em tudo, mas mudam as classes gramaticais, elas são homônimas, homônimas, homônimas. Se não mudar a classe, que foi o que aconteceu com língua, se não mudar a classe gramatical, aí ela é polissêmica. Então, observa justamente essa história de mudar ou não a classe gramatical. Fica atento a isso, tá? Deixa-me tentar apagar aqui. Pronto. Para enxergarmos a questão. No poema de Gilca Machado, vocês já encontraram uma resposta, creio eu aqui, não é? Que vocês já pensaram aqui, olha. Então, no poema, a poeta procura desconstruir a visão metafórica do amor e abandona o cuidado formal. Ela não procura desconstruir nada, esquece essa história da desconstrução, abandona o cuidado formal. Não vou dizer isso, porque ela usa a linguagem, a forma na estrutura, a forma na escrita, então não existe esse abandono. Lembra que formal tem a ver com formalidade, tem a ver com regra, e não há descumprimento de regra em relação a nada, nem a estrutura. Lembre-se de que é uma escritora do simbolismo, e ela respeita essa estrutura, ela respeita esse bem-fazer, não é que se aproxima muito da ideia parnasiana, simbolismo, parnasianismo. Vou para a letra B. Concebe a mulher como um ser sem linguagem, se ela está se expressando, se ela está falando, como é que irá expressar a mulher como um ser sem linguagem? Uma mulher que está aí expondo seus desejos, suas vontades, relacionadas à questão sexual mesmo. Então, falsa essa letra B. Na letra C, questiona o trabalho intelectual da mulher. Como ela irá questionar? Em que momento ela questiona esse trabalho, esse intelecto da mulher, o trabalho intelectual? Descarte. Propõe um novo modelo de erotização na lírica amorosa. Que novo modelo ela propõe? Qual é a nova ideia que ela propõe? Proposta zero, ignore a letra D. Explora a construção da essência feminina a partir da polissemia de língua e inova o léxico. O que é léxico? O que significa léxico? Léxico é o vocabulário. Sim. E sim, naquele período todo do simbolismo, e ela entrando com essas concepções, por isso que ele diz aqui, olha, que ele traz, aqui, olha, o texto selecionado incorpora referências temáticas e formas modernistas de atribuir, de ter essa liberdade em relação ao vocabulário, de ter essa polissemia sendo trabalhada no texto. Então a resposta é a letra E, sim, sem dúvida alguma. Tranquilo? Então, polissemia não muda classe, tá? Não muda a classe gramatical. A homonímia é que muda a classe gramatical. Bom, esta questão aqui vocês já viram em livros, acho que umas 700 mil vezes. Mas o objetivo de a questão estar presente, ela foi do Enem 2012, tá? Então, por isso que vocês já fizeram muitas vezes. Todo livro traz isso aqui, não é? Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. E daí você percebe rede social como sistema de redes, não é? E a rede que ele compartilha aqui com os vários integrantes da família. Bom, não mudou a classe gramatical em relação à rede social, ele apenas atribuiu uma outra significação. Não mudando a classe, opa, tranquilo, hein, gente? Você já sabe que ocorre a polissemia, não é? Olha, o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da construção, a frase que é proferida, ela recorre a quê? Já entendeu? Já expliquei. Se não, você fale aí, tá? Se você não compreendeu. Polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social, para transmitir a ideia que pretende veicular, não é? Ele trabalha com a rede social como substantivo, quer dizer, ele não muda a classe gramatical, substantivo e o adjetivo, ele não muda a classe, não. Ele pode alterar a significação, mas ele não tem essa alteração morfológica. Então, é uma polissemia. Até porque se você disser assim a mim, Ana Paula, mas eu confundi, eu me atrapalhei, vamos ler as outras alternativas? Ironia. Tudo bem, ele é irônico? Concordo com vocês, ele é irônico. Ele é irônico aqui, não é? O que é ironia? Consiste em dizer algo subentendendo outra situação? Eu concordo, mas para conferir um novo significado ao termo outra coisa, é ao termo outra coisa que ele quer atribuir um novo significado? É a rede social, não é a outra coisa. Por isso que você descarta a letra B. Olha a letra C, homonímia. Homonímia, eu ficaria na dúvida em relação à homonímia. Olha só, para opor, a partir do advérbio do lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica, tá bom? Então quer dizer que só rico que tem acesso à rede social e só pobre é que vai deitar em rede, hein? Óbvio que não, né, gente? Voltou.
Personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Mas personificação não é isso. A personificação, a prosopopeia, é a atribuição de características humanas a seres inanimados ou irracionais. Entendeu? Você pega aquela propaganda da Solange, a esponja de aço lá dançando, isso é personificação. Quando você escuta, acho que vocês escutam uma música de Roberto Carlos, Meu Cachorro Me Sorriu Latindo, isso é uma personificação, entendeu? Ou então, o vento chora, as pedras gritam, isso é personificação. Esquece, ignora, vamos à letra E. Antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso familiar, mas são antônimos, não são palavras opostas, não são palavras contrárias. Tudo certo, tranquilo, ok, resposta. Eu já esqueci qual foi a resposta. Sim, letra A, olha. Letra A, polissemia. Eita, deixa eu me acelerar aqui, meninos, tenho que correr com as questões. Bom, aqui é uma interpretação, coisa rápida também. Bom, é uma tirinha, é um quadrinho, uma dica para vocês, tá? 17 de janeiro, peguei a prova e encontrei uma tirinha. Encontrei quadrinho lá. Sabe o que eu penso? Haverá uma crítica aqui, ouviu? Haverá uma crítica. É a primeira coisa que vem à minha mente. Quando eu pego a tirinha, pego um quadrinho, eu digo, vai ter uma crítica aqui. Olha, quadrinhos dos anos 10. A internet está mudando as relações humanas. Isso foi do ano passado. Essa questão foi do ano passado. A internet está mudando as relações humanas. Mentira, foi 2017. Eu sei, Rodolfo, você me escuta cada vez menos. São quase 2 bilhões de pessoas conectadas. Olha a crítica, olha a crítica. A internet está mudando as relações. É o que ele fala, tá? Olha só como termina inverso aqui. Que relação é essa? Aí a senhoria fala, eu sei, Rodolfo, você me escuta cada vez menos. São quase 2 milhões. Ele está conectado com tanta gente aqui, olha, na telinha. Mas cadê a conexão com aquela pessoa que está dentro da casa com ele? Olha, zero. Você fica lá o dia inteiro na internet. Sua mãe fala, você não responde. Seu irmão, seu pai, com seu avô, avó, você não fala. Você não tem essa interação com aqueles que estão. Mas é o dia inteiro lá conversando com aqueles que você muitas vezes nunca nem viu, não é? Olha, vamos aqui, pronto. Importantes recursos de reflexão e crítica, que é, não é, a história do gênero, e crítica próprios do gênero textual. Esses quadrinhos possibilitam pensar sobre o papel da tecnologia nas sociedades contemporâneas, pois pensar qual é a crítica, por quê, se pois é por quê, você sabe o significado da palavra pois. Pois significa por quê. Por que é que eles possibilitam pensar sobre o papel da tecnologia nas sociedades? Por que isso? Por quê? Porque indica uma solidão existencial dos usuários das redes sociais virtuais. Tudo bem, você diz assim, olha, eu acredito que as pessoas realmente são muito solitárias. Sim, mas ele falou isso em que momento no texto? Diz a mim. Qual foi o momento que ele... porque é um personagem em cada quadrinho aqui. Ô, gente, que é isso? Isso é extrapolação, isso é viagem na hora da análise. Não, ele não fala em solidão, não. Esquece isso. Vamos a B? Crítica. Eu vou marcar criticam. Calma. Eu concordo que seja uma crítica, mas olha a justificativa. Criticam a superficialidade das relações humanas mantidas pela internet. Calma. Você acha que as relações são superficiais? Pode ser, não é? Também creio nisso. Mas em que momento ele falou sobre isso aqui? Diz a mim. Em que momento ele falou em superficialidade? Não, então por isso que eu não marco a B. Porque ele não fala em superficialidade. Pode ignorar a letra B. Vai a C. Retratam a dificuldade de adaptação de pessoas mais velhas às relações virtuais. Mas eu concordo, viu? Eu sofri nessa história de pandemia, viu? Para aprender a mexer, aprender tanta coisa que vocês nem imaginam. Mas, em que momento ele cita isso? Ana Paula, eu acho que sim, porque olha, esse senhorzinho aqui, meu calvo, acho que ele é um senhorzinho, né? Já possui mais idade. Aqui também eu acho que é uma senhora com mais idade. Sim, mas e quando foi que ele falou que ele tem dificuldade? Se esse cidadão está conectado com tanta gente aqui, eu acho que dificuldade ele não possui. Acho, porque em nenhum momento ele cita isso no texto. Isso também é extrapolar, rapaz, se eu pensar por este lado, ignora isso. Irei para a letra D. Ironizam. Não pode ser, né? A crítica, a ironia, ele ironizou porque ele, não é? Muita gente conectada, mas não fala com os que estão ali ao lado dele. Ironizam o crescimento da conexão virtual. Oposto, eu sou conectada virtualmente, oposto à falta de vínculos reais entre as pessoas. Rapaz, esse vínculo com essas pessoas que estão dentro da minha casa eu não possuo. Então isso é uma oposição.
Vai tanta gente no meu Instagram, no meu Facebook, e quem está ao meu lado eu não falo, olha só, isso é oposição. E é isso que ele fala, é isso que é dito no texto, olha só. Relações humanas mudou, muita gente, e olha aqui, ó, você me escuta cada vez menos. Então a resposta, rapaz, é esta letra aqui, viu? É a letra D. Denunciar, que denúncia ele faz aqui? Não enxerguei denúncia não, viu? Denuncia um enfraquecimento das relações humanas nos mundos virtual e real contemporâneos. Não tem denúncia de nada aqui não, gente. A resposta é a letra D. Então entenderam, assim, essa história de semântica, de sentido, de significação? Deixa-me ver aqui se há alguma pergunta. Opa, saí do foco, aí Luke já olhou, a pessoa que fica aqui do outro lado já assim, raios vermelhos para mim. Show é você, Yasmin, show é você. Olha, pois um beijo para vocês. Yasmin, muito obrigada. Gente, muito obrigada pela participação. Mandem as dúvidas, tá certo? Se essas dúvidas permanecerem. Ah, e outra. Se vocês, durante a aula, falarem assim, Ana Paula, faz o seguinte, na próxima aula é possível você explicar tal assunto? Eu trarei este assunto. É só você falar, tá certo? O simulado eu já expliquei, não é, Luke? Luke pediu para eu falar novamente. Não, ainda não pediu, ele pediu antes. Vocês já sabem do simulado aí em Rondônia e agora vocês irão ficar com o lindo professor Sérgio Augusto, maravilhoso, tá certo? Lindo, homenzarrão. Então até o próximo sábado, tá? Um beijo, tchau!